Hoje eu quero conversar contigo sobre hábitos e eu quero compartilhar uma lista de 13 dos hábitos que mais me ajudaram até hoje para desenvolver um corpo que é saudável e uma mente que está em paz e um coração que está aberto. Tem uma coisa que eu aprendi nos poucos anos de vida que eu já passei, é que os hábitos são as coisas que ditam a regra do jogo. Sabe, independente se você está falando do teu corpo, se você está falando de finanças, se você está falando de relacionamento, coisas que são vividas no mundo manifestado, elas são produzidas por ações repetidas. Os hábitos para escrever a história da tua vida são muito mais importantes do que aquelas decisões bruscas, aquelas decisões absurdas que você faz uma vez. Aquela mudança de vida que você fez naquele retiro ou naquele jejum de 48 horas, aquela única conversa que você teve com a pessoa, essas coisas elas podem ajudar a começar ou acelerar um tipo de mudança. Mas o que realmente constrói a nossa realidade são as coisas que a gente faz todos os dias. E eu estive e continuo estando numa busca de melhorar a minha qualidade de vida de dentro para fora. Eu busco ter o que eu gosto de chamar de um corpo radiante. O corpo radiante, imagina, né? Se você pensa no corpo radiante, o que você vê? O que eu vejo do corpo radiante é um corpo que ele é saudável, é um corpo que ele é funcional, é forte, é bonito, só que a mente está em paz e o coração está aberto. Esse para mim, essa tem sido a busca da minha vida. E eu viajei agora por 49 países buscando respostas, aprendendo dos maiores professores, lendo livros em diferentes idiomas de ciência e espiritualidade e testando várias e várias coisas na minha vida. Algumas delas fizeram muita diferença, são elas que eu quero compartilhar contigo hoje. Eu tenho uma lista de 13 hábitos, que para mim são alguns dos mais preciosos para o corpo e para a mente. Aquelas coisas de fazer todos os dias. Vamos direto para começar pelo primeiro. O número 1 é um hábito para o corpo e para a mente, que não apenas deixa o corpo mais leve, diminui a inflamação, mas deixa a mente num estado mais equilibrado. Esse hábito é o jejum intermitente. Para mim, é sempre o primeiro passo para você construir uma vida mais saudável, porque é uma das coisas mais fáceis e mais simples de você começar. Não é uma mudança grande na vida, é só uma conversa de, cara, faz o teu café da manhã 2 horas mais tarde. Faz a tua janta 2 horas mais cedo. Deu. E apenas esse hábito começa a mudar o teu metabolismo, começa a deixar o teu corpo um pouco mais leve. Começa a te dar aquela ideia de, opa, eu tô fazendo uma coisa pela minha saúde, agora posso fazer mais. E se você usar o jejum da forma certa e fizer ele não apenas para o corpo, mas também para a mente, e naquele momento que você está sem comida e sem calorias, você também está sem distrações. Você não está no celular, não está na mídia social, agora você tem um jejum para a mente, agora a mente entra em equilíbrio. É uma prática pequena que traz um corpo mais leve e uma mente mais alinhada. Esse é o número 1. O número 2 é eu sempre começo o dia com água. E é uma garrafona dessa aqui, ó. Essa garrafa tem 800 ml. É assim que eu começo o meu dia todos os dias, claro, depois de ir ao banheiro. Mas Ronan, de tanta busca na tua vida e o teu hábito é tomar água. Essa é outra coisa que eu aprendi, que eu quero compartilhar contigo, talvez você concorde comigo. Mas às vezes as coisas mais poderosas são também as mais simples. Só que às vezes o simples ofende. É tanta busca, a gente tá buscando mais, cadê o biohack, cara? Cadê o negócio complicado? E a resposta tá em tomar água de manhã. Às vezes a gente não quer acreditar que o simples é realmente o mais efetivo. Mas tomar água de manhã, começar o dia com bastante água, te dá algumas coisas. Primeiro, ele acelera o teu metabolismo. Quando você toma bastante água,
temperatura ambiente, o teu corpo precisa gastar mais calorias para aquecer aquela água. E essas calorias gastas, eles aceleram o teu metabolismo, agora você tem mais energia. Ele começa a ajudar a tua digestão. E se o teu intestino é irregular, você vê como isso muda o teu humor durante o dia. Ele também, essa é uma prática que também serve como um ritual. Que a primeira coisa que eu fiz no meu dia foi nutrir a energia vital do meu corpo. Hidratar o meu corpo com que ele é feito de... Se ele é feito de 80%, 75%, 90% água, dependendo da fonte, talvez é uma das coisas mais importantes para o corpo. E eu comecei o dia oferecendo o mais importante para o templo da minha alma. Isso já me coloca um passo mais perto das próximas escolhas boas. Esses hábitos aqui já servem para te colocar num caminho de mais cuidado com o corpo. Ele também evita que você comece o dia com café. Ao invés de, a primeira coisa que eu tomo é café. Não, é água. E depois da água eu faço um ritual matinal. Só depois eu vou tomar café. Então ele também evita que você faça outras coisas que não devem ser feitas bem no comecinho do dia. Esse é o segundo hábito. O terceiro é que logo depois de eu tomar minha água, eu vou ativar o meu corpo e centrar a minha mente com meditação. Meditação. No final das contas, é esse o ponto que eu quero trazer no hábito número 3. A meditação é para a mente o que a academia é para o corpo. Essa academia deixa o corpo mais forte, a meditação deixa a mente mais resiliente, mais equilibrada. E o grande problema hoje, com toda a questão de fome emocional, de ansiedade, de problema no trabalho, nas relações e toda aquela coisa que volta, que é refletida no corpo físico, é a mente que é levada por impulso e a mente que não consegue ter raízes e qualquer tipo de situação te tira do sério. Porque não é porque você tem, sabe, um caráter mal desenvolvido, não, é que a mente é destreinada. Da mesma forma que se você tiver um corpo destreinado, você não consegue levantar uma mala de viagem pesada. Não é porque você é uma falha como um ser humano, é só porque você tem um corpo destreinado. Você treina o corpo, você consegue levantar a mala pesada. Você treina a mente, você consegue se manter ileso no meio de uma situação estressante. Pensa o quanto o estresse atrapalha os momentos do teu dia e, por consequência, a tua vida. Agora imagina você passar a borracha nesse negócio. Ou pelo menos diminuir ele de 50%, já imaginou? Quanto mais momentos bons, quanto mais decisões sábias você teria, só por ali. Depois disso, tem todos os benefícios espirituais da meditação. No final das contas, aquela calma e o alinhamento da mente é uma consequência, é um efeito colateral bem positivo da meditação. Mas quando você vai lá mais profundo nas práticas, você começa a entender o que é você, o que é a realidade. Você vai lá no espiritual, mas essa é uma prática que vem depois, mas que é realmente para mim o significado da meditação. Hábito número 3. Número 4 é que eu mantenho o meu corpo em movimento. O corpo foi feito para se movimentar. Aqui eu gosto de dar a analogia, a metáfora da água corrente e da água parada. Você já viu a diferença da água corrente e da água parada? Pensa num rio, a água corrente, bonita, tem vida, tem peixe, é uma coisa da maravilha da natureza. Aí você pega uma poça de água parada, é a mesma água, mas aquela falta de movimento muda toda a situação, o negócio começa a ficar fedendo, né? A morte toma conta, né? Cria larva, cria mosquito, fica feio, porque é a mesma água, só que uma tá em movimento, a outra tá parada. Agora pensa assim, teu corpo é feito de 80% água. O que acontece quando aquela água está em movimento, está fluindo? Porque o corpo não está sentado o tempo inteiro, não está parado o tempo inteiro, não está deitado o tempo inteiro, ele está caminhando, está pedalando, está correndo, está treinando. Tem vida, tem coisa bonita, tem energia, maravilha da natureza. Agora imagina se o teu corpo é aquela poça de água parada. É ali que a morte toma conta, né? O negócio fica feio, fedido, cria larva, cria mosquitos, né? Você pegou a ideia. Meu corpo está sempre em movimento. Quando eu trabalho, eu tenho uma estação de trabalho que fica exatamente aqui, que eu trabalho em pé. Eu faço os meus exercícios logo depois de eu tomar água, antes de eu fazer as minhas meditações, eu faço alguns burpees, alguns apoios para trazer o coração para cima.
Quando eu vou responder o WhatsApp ou as mensagens do celular, eu faço isso da bicicleta. Quando eu vou gravar vídeo, eu faço isso caminhando. Todos os dias, vários dias, pelo menos na semana, eu faço meu treino de força, que é uma menção honrosa do movimento, não um movimento apenas de baixa intensidade, mas o treino de força, que desenvolve a massa muscular e aumenta o metabolismo do meu corpo. O corpo está sempre em movimento. E aí ele está em descanso enquanto eu estou comendo, enquanto eu estou dormindo. Às vezes quando eu trabalho sentado, como por exemplo esse vídeo que eu estou gravando para você agora, e na maior parte é água fluindo. Próximo é que as minhas refeições, elas são feitas de horta e fazenda. É assim que eu gosto de chamar. As refeições são simples e feitas com comidas naturais. Imagina assim, beleza, se for para eu fazer um prato e escolhendo coisas da horta e da fazenda, não vai ter aquele miojo, né? Não tá, o miojo não cresce na horta e não tem na fazenda. O que tem naquelas refeições? Tem comidas naturais, tem coisas que você tem na horta, né? O tomate, a verdura, o legume, a cenoura, a raiz, os grãos. E tem as coisas que você tem na fazenda. As carnes, o frango, carne bovina, as carnes de órgãos, o peixe, se a gente pensar num pesca e pague na fazenda, né? Você tá pegando a ideia. Não tô querendo dizer uma coisa literal, mas horta e fazenda é a forma como eu chamo as refeições que são naturais, feitas de verduras, legumes, leguminosas, grãos, oleaginosas e diferentes tipos de carnes e proteínas naturais, né? Frutas e todo esse tipo de coisa. Você tem uma coisa que pode mudar a tua experiência do teu corpo e, por consequência, a experiência da vida, é você focar em criar uma alimentação que é só natural. Se você conseguir focar isso, apenas nisso, e desenvolver isso por 4 meses. 4 meses é geralmente os hábitos mais complexos quando eles viram automática depois de 4 meses. Se você conseguir passar 4 meses apenas com alimentação natural, eu te prometo que você vai ver a tua vida se transformar. Não apenas o corpo, mas a forma, inclusive os teus pensamentos. Esse, para mim, é um dos hábitos que mais fazem a diferença. As refeições são de coisas naturais, não são de coisas processadas, não são de coisas artificiais, e eu sei diferenciar essas coisas. Eu sei exatamente o que é um alimento natural, in natura, minimamente processado, processado e ultraprocessado, e eu sei como escolher esse tipo de coisa, e eu busco os in natura, minimamente processado, pouco do processado, nada do ultraprocessado na maioria do tempo. Depois disso, tem um hábito que faz muita diferença para manter a mente em equilíbrio, que é eu planejo a minha semana e eu planejo os meus dias. E essa foi uma coisa, é um desenvolvimento recente. Eu passei por bastante tempo sempre trabalhando muito, mas sempre pensando que eu estava atrasado, sempre que as coisas tinha mais coisas para fazer do que eu dava conta, e a sensação que eu tinha dia a dia era daquela tentar tirar a cabeça fora da água e executar as coisas que eu queria fazer. Ainda que são coisas que me inspiram, ainda que são coisas que eu adoro fazer, criavam muito estresse. E eu comecei a ver que eram padrões de eu acordar, fazer o meu ritual matinal, ir pro trabalho e não ter clareza de quais eram as prioridades daquele dia, do que eu precisava, qual eram as coisas mais importantes de serem priorizadas naquela semana e quais eram coisas que eram distrações. Então eu chegava na hora do trabalho e a cabeça estava cheia de prioridades, cheia de ideias, e aí quando você não consegue decidir, a primeira coisa que você faz é ou você se distrai, né? Abre o YouTube, mas peraí, isso foi uma hora, né? Ou você responde, você apaga o fogo, né? Alguém te pede uma coisa, vem um e-mail, vem um WhatsApp, você passa o dia inteiro apagando fogo, no final do dia você tá com um pouco mais de estresse e ansiedade, porque as coisas importantes você nem começou a fazer, e essas coisas acumulam. Tudo isso eu resolvi sendo mais meticuloso, planejando a minha semana e revisando-a. Então todos os domingos eu defino as prioridades da semana inteira. Sabe, se virasse um furacão aqui na Estônia, se vier um apocalipse zumbi, eu vou fazer essas coisas, não importa o quê, porque elas são importantes. Para eu colocar mais espaço pro importante, menos espaço pro urgente.
E depois, no final, no próximo domingo, eu olho para trás e vejo o que funcionou, o que não funcionou. O que eu consegui, o que eu não consegui, o que eu aprendi com essa semana e como eu planejo a próxima. Da mesma forma, eu faço isso no final de cada dia. Eu vejo o que eu preciso, o que eu consegui naquele final daquele dia, reviso o próximo e faço ajustes necessários. Agora, a quantidade de coisas para fazer continua sendo a mesma, mas a mente é muito mais leve, muito mais focada, muito menos distraída. Você começa o dia com vontade, porque você tem as coisas organizadas, você sabe o que você quer fazer, né? E você termina o dia com leveza, porque você sabe a direção de onde que você tem que ir. E um adendo nesse hábito aqui é que eu também preparo as minhas refeições. Da mesma forma que eu preparo o meu trabalho, uma das razões pelas quais a gente é produtivo no trabalho é porque a gente se prepara. Uma das razões pelas quais a gente não é produtivo com a nossa saúde é porque a gente está sempre improvisando. Então, com as minhas refeições, eu também planejo elas. No domingo ou na sexta-feira, eu vejo o que eu tenho na geladeira, eu faço uma lista do que está faltando. No sábado, eu vou no supermercado, eu vou na feira e no açougue, compro essas coisas, trago para casa. E o domingo eu preparo a proteína da semana. Se eu vou comer peixe, eu cozinho o peixe da semana, eu cozinho o frango da semana. Eu faço toda a fornada de cenoura, abobrinha, brócolis, couve-flor, uma grande porção de verduras. Faço o arroz da semana, tenho as frutas preparadas e aí durante a semana fica muito mais fácil. Já sei quais vão ser as minhas refeições, tenho essas coisas pensadas. Também tem um nível de flexibilidade para ter espaço para inovação, ter espaço para o prazer também, mas a maioria, os principais de cada dia em termos de alimentação já estão decididos, já estão preparados de antemão. Aí tem muito menos espaço para improviso, muito menos espaço para ser pego de surpresa, por consequência, muito menos espaço para fome emocional. Pensa nisso que isso é importante. Aí, prioriza o sono. Esse é um hábito que se as pessoas soubessem o quanto muda a tua energia, o teu estado mental, a capacidade do teu corpo de ser mais saudável, ninguém ia ficar na televisão até tarde. E se você soubesse quantos problemas você pode resolver na vida, se você dedicar um mês para melhorar a qualidade do teu sono e ter ele mais regular, essa é uma coisa que eu desejo para você, sabe? Porque primeiro, eu sempre priorizei a quantidade de sono. Acordar sem um despertador, dormir 7 horas e meia, 8 horas, quanto o meu corpo precisar. Recentemente, eu venho sendo extremamente regular com isso. Eu vou dormir cedo, todos os dias no mesmo horário, e acordo todos os dias no mesmo horário. Mais ou menos, né? Uma meia hora antes, meia hora depois, uma janela pequena, mas não... Antes eu dormia 8 horas, mas os dias mudavam muito. Eu deixava... Algumas rotinas eram controladas, mas como eu não planejava a minha semana, às vezes eu ficava... chegou de noite, tô cansado, vou ler um livro, vou entrar no celular, aí, 2 horas mais tarde, né? Agora estou sendo bem regular, planejo a minha semana e planejo meu ritual noturno para começar mais ou menos no mesmo horário todos os dias. Me me dedico para isso, eu faço um esforço para isso. Mas paga, retorna a energia do meu... Eu nunca mais me senti cansado. Eu nunca mais me senti esgotado, eu nunca mais me senti com pouco ânimo, o meu corpo começou a queimar gordura e a perder peso, eu nunca, não tem mais aquele impulso para comer, a quantidade de coisas que melhora. Quando o teu sono é regular e quando ele é completo, é uma coisa que eu considero isso com muito carinho, porque pode mudar a tua vida. Próximo é o estudo focado. Todas as coisas que eu quero resolver na minha vida, eu aprendo sobre elas, eu estudo sobre elas. Tudo que aconteceu nas transformações do corpo e nas transformações da mente, no caminho espiritual, de todas as coisas que eu aprendi, é porque eu tinha um problema na minha vida. E aí eu ia lá, beleza, eu preciso resolver a constipação crônica. Até os 20 e poucos anos eu ia ao banheiro 1 ou 2 vezes por semana. Eu consigo, a informação existe a dar com o pé. Então eu ia lá no YouTube, constipação crônica, fazia uma playlist de 20 vídeos. Ia lá no Spotify, constipação crônica, fazia uma playlist de 20 podcasts e saía para caminhar, escutava tudo. Aí eu começava a aprender o nome dos médicos e dos autores que sabiam o que estavam falando.
Começava a identificar quais são as pessoas que falavam mais besteira. E aqueles que sabiam o que estava falando, qual é o livro dele, qual que é o curso dele, qual que é a mentoria dele. E fazia um estudo focado. Não apenas aprender sobre o corpo, mas aprender só a resolver o problema que eu queria. Ah, quero desenvolver massa muscular, quero ter mais disposição e mais energia, quero aprender a ser uma pessoa mais bondosa, quero aprender a meditação. Qualquer problema que eu quero resolver, eu faço um estudo focado. Eu pego um monte de conteúdo, primeiro podcasts, depois vídeos, depois livros, cursos e mentorias para me aprofundar apenas naquele tema. Aí eu faço uma outra coisa legal, que eu pego o meu Instagram, eu paro de seguir todo mundo e vamos dizer que o que eu quero aprender é meditar, por exemplo. Aí eu começo a seguir apenas contas de meditação. Agora, todas as vezes que eu abro o Instagram, ele não é uma distração, ele é uma fonte de aprendizado. Naquele mês, eu tô imerso naquele tema. Isso acelerou tanto o meu crescimento, porque eu estava sempre imerso em um tema, focado em uma área de estudo. O estudo é essencial e o estudo focado é mais eficiente. Vamos para a próxima. Da mesma forma como eu estudo, eu meço o meu progresso. Se eu estou estudando para resolver um problema, seja como ter mais produtividade e uma rotina mais leve, que eu consiga fazer mais coisa, mas sentir mais leve. Beleza, tem gente ensinando esse tipo de coisa. Agora eu vou medir o que eu estou fazendo. Ah, beleza. Uma das coisas que eu vou fazer é acordar nesse horário, dormir nesse horário. Aí eu vou tomar notas todos os dias. E aí, tá acontecendo? Se eu não estou medindo essas coisas, eu sou meio cego ao que está acontecendo. Se eu estou medindo, eu estou olhando e eu consigo ajustar o meu comportamento. Se eu estou na busca de perda de peso, eu estou medindo a cintura, eu estou medindo o percentual de gordura, eu estou medindo o peso constantemente. Essa é uma prática que me ajuda a estar na direção que eu quero estar. Se eu quero aumentar a força do meu corpo, se eu quero aumentar a energia do meu corpo, eu escrevo uma fórmula subjetiva. Acordei de 0 a 10, qual que é o meu nível de energia? Depois do almoço, 0 a 10, qual que é o meu nível de energia? Antes de dormir, 0 a 10, qual que é o meu nível de energia? Qual foi a qualidade do sono? Né? Uso dispositivos que medem coisas do corpo, que medem coisas do sono, da mente, faço exames de sangue, né? Todas as coisas os problemas que eu estou buscando resolver, da mesma forma que eu faço um estudo focado, eu meço o meu progresso para saber se eu estou nessa direção ou não. Porque aí eu consigo ver se as coisas que eu estou aprendendo estão funcionando para mim, se eu preciso mudar. O próximo hábito, que eu acho que é o hábito número 11, imagino, é que eu converso com as minhas emoções. Esse é um hábito que pode parecer meio estranho para a maioria das pessoas, mas todos os dias de manhã, depois que eu termino a minha meditação, e conforme as emoções aparecem, teve uma época que eu resolvia elas, não resolvia, mas eu abafava elas com comida. Quando se sente uma emoção, ela é uma combinação de sentimentos, né? Às vezes você sente uma coisa apertada no coração, às vezes você sente a orelha queimando, às vezes você sente um negócio no estômago. Esses são sentimentos. Esses sentimentos combinados, às vezes você dá um nome. Ansiedade. Quando eu sinto esse negócio aqui, esse negócio aqui, esse negócio aqui, eu chamo de ansiedade. Essa é a interpretação dos sentimentos, é a emoção. Só que tem algumas emoções que a gente não gosta, né? Que a gente tende a ficar sobrecarregado. E ao invés de a gente prestar atenção nelas, a gente quer, sai daqui, sai daqui, sai daqui. Aí o que a gente faz? Come. Ou pega o celular, distrai, ou assiste alguma coisa, ou vai comprar uma coisa na internet. Algum tipo de consumo que nos distrai das nossas emoções. Aí o que acontece é que aquela emoção ela vai voltar. Porque se ela tá ali, ela tá tentando te dar uma mensagem, você, hey, tem uma coisa para você resolver, tem uma oportunidade de evolução aqui, você tá empacado numa coisa e eu quero te mostrar. Por isso que eu tô aqui te dando todos esses sinais do corpo, porque eu não tenho palavras. Essas são as minhas palavras. Olha para mim. Que quando você olhar para mim e responder de uma forma adequada, você vai crescer como pessoa, porque você vai encarar uma batalha interna que você tem. Essa é a conversa que eu tenho quando eu sinto raiva, tristeza, ansiedade, culpa, arrependimento, sei lá. Quando tem alguma emoção que é aquela mais carregada, ao invés de eu ir tentar abrir um vídeo no Instagram ou comer alguma coisa, hoje eu converso com essa emoção. Aí eu sento, a primeira coisa que eu faço é eu descrevo as sensações, os sentimentos. Os sentimentos são os sinais do corpo. Estou sentindo o ombro meio
tenso, tô sentindo um negócio no estômago, sabe? Parece que tá revirado, tem um negócio queimando no peito e tal, e o coração tá batendo bem forte, beleza. Descrevi as sensações. Agora eu dou um nome para aquela emoção. Ah, pô, isso aqui é o que eu, né, como eu conheço a ansiedade. E aí eu converso que, por que você veio? O que te trouxe aqui? O que você precisa de mim? Essa é uma pergunta importante para fazer para tua emoção. Qual que é a necessidade que você tem? O que você precisa que eu faça para te servir? E não para te abafar. A emoção não vai falar, Vai comer bolachinha, né? vai falar, opa, eu vim aqui por causa daquela situação. Você viu o que aconteceu, Aline? Ou o que não aconteceu. Eu preciso que você comunique dessa forma. Eu preciso que você haja dessa forma. Eu preciso que você planeje mais o teu dia para ter mais controle. Eu preciso que você pare de comer a bolachinha porque tá querendo mais culpa, né? Conforme eu converso com as emoções, às vezes eu converso em meditação, às vezes eu converso baixinho, em voz, como se fosse quase uma oração, né? Eu conversando com a divindade dentro de mim, né? Que é parte de nós todos. Às vezes eu escrevo, dependendo do horário do dia, dependendo do que eu tô sentindo mais, mas isso cria muita maturidade emocional e faz com que eu seja menos impulsivo. Número 12, para mim, muito importante. Faz vários anos que essa parte da minha vida e eu estudo bastante a espiritualidade. Essa é uma busca que começou há vários anos para mim e que depois foi fundo com práticas de meditação. Eu viajo para a Índia pelo menos 2 vezes ao ano e aprendo com muitas pessoas de lá. Estou muito conectado com a filosofia hinduísta. Já aprendi bastante da filosofia chinesa, inclusive com um mestre chinês, alguns anos atrás, quando eu estudei com um. Leio muito dos livros espirituais. Eu estou sempre buscando formas de entender o que nos faz vivos, qual que é a malha da realidade, o que é uma vida bem vivida, que vai além do acúmulo de bens materiais, que vai além de conquistar coisas, de ser o primeiro, de ser o melhor, de ter um corpo que é assim, de conquistar isso, conquistar aquilo, tá? Esse jogo no mundo material, ele é legal, mas ele é vazio também. Eu sei que quando eu for embora desse mundo, quando eu morrer, as conquistas que eu tive no mundo material, elas vão ficar para trás, elas não vão ter, não vai ser o que fez a diferença. O que fez a diferença foi o ser humano que eu construí ao longo dessa vida. Que virtudes eu desenvolvi, que história eu contei com a minha vida, que impressão boa, sabe, que energia boa eu deixei para as outras pessoas, que luz que eu deixei para esse mundo que eu não encontrei quando eu estava aqui, sabe? Essa é a busca, essa exploração do mundo interno enquanto a gente busca metas no mundo externo. Essas são coisas que faço muita experiência com meditação, faço práticas diárias, faço retiros, tenho bastante conexão com culturas xamânicas, indígenas também, e plantas medicinais, e todas essas coisas me fizeram ser uma pessoa mais bondosa com o meu corpo, mais generosa com as pessoas que eu amo e com as que eu não conheço, uma pessoa mais interessada em servir e lá no final uma pessoa com mais paz e com mais senso de propósito. E esse é um caminho, eu sei que eu estou sempre no começo, mas o estudo de temas espirituais, a leitura de livros espirituais, de palestras é uma coisa que muda muito toda aquela questão de impulsividade e de vícios e de, sabe, falta de equilíbrio ou falta de raiz na vida. Finalmente, a reflexão sobre virtudes. Essa é uma prática que eu faço todos os dias. Também faz parte do meu ritual matinal, depois que eu termino a minha meditação, eu penso sobre que virtudes eu quero desenvolver. Quem que é o ser humano que eu quero ser? Quem que é o homem que eu quero ser? Teve uma época em que eu usava essa parte para visualizar as minhas metas. Eu pensava quais são as coisas que eu quero atingir. A coisa que eu quero conquistar. Eu tenho no meu corpo eu quero atingir aquela, sei lá, perda de peso, levantar aquela quantidade de peso, ou aquela quantidade de percentual de gordura. Eu visualizava essas coisas. Na minha carreira eu quero atingir esse patamar, eu quero ganhar essa quantidade de dinheiro, eu quero um dia, sei lá, comprar aquele carro, sei lá.
as metas que a gente tem na vida material. E aí eu colocava aquelas metas, eu pensava sobre isso, e aí eu colocava motivação para trabalhar sobre elas. Hoje, essa prática deu lugar a outra. Eu penso menos nas conquistas que eu quero ter, nos resultados que eu quero atingir, e eu penso mais nas virtudes que eu quero desenvolver. E elas dão o cenário para o que vai acontecer no mundo material. Então, ao invés de pensar assim, poxa, qual que é a minha meta para o meu corpo, qual que é a minha meta para a minha empresa, qual que é a minha meta para isso, eu penso assim, que virtudes eu quero desenvolver como ser humano? Qual é a área que eu quero crescer? Poxa, eu quero ser uma pessoa mais equilibrada, menos impulsiva. Eu quero ser uma pessoa mais generosa. Eu quero ser uma pessoa com o coração mais aberto, inclusive quando as pessoas não me tratam da mesma forma. Sabe, eu começo a buscar que qualidades eu quero desenvolver. E aí eu uso a minha alimentação, o meu exercício, a minha rotina de trabalho, a minha conversa com outras pessoas como formas de praticar aquele tipo de coisa. Imagina assim, você pensa de manhã, você visualiza que você quer ser uma pessoa mais bondosa. Essa é uma virtude que é importante para você e você quer trabalhar mais nela. Poxa, aí você pode se perguntar, vou tomar um café da manhã. Como que eu pratico aquela bondade de coração em relação ao meu corpo? Você vê que isso começa a mudar o hábito, as escolhas. E aí, se eu estou trabalhando com um time, a gente está planejando as prioridades da semana, como eu posso ser uma pessoa mais bondosa com as pessoas que estão dentro do meu time, com os liderados do meu time, eu como líder daquele time, como posso ser mais bondoso com eles. Se eu encontro uma pessoa que eu não conheço, lá a caixa do supermercado, e eu estou interagindo com ela numa conversa, como posso ser uma pessoa mais bondosa? Você busca aquela virtude e usa ela como norte do teu dia e deixa ela se refletir nas tuas ações, deixa ela te levar. Essa é uma prática diária que se conecta muito com... me faz chegar mais perto da pessoa que eu quero ser e me ajuda a deixar as minhas versões do passado no passado, ao invés de tentar se agarrar no momento presente e fazer com que eu tome decisões que eu não quero mais tomar. Esses são 13 hábitos que para mim mudaram, são dos mais importantes, que mantêm o meu corpo radiante, saudável, forte, funcional, bonito, mas com a mente equilibrada e o coração aberto. E essas são algumas das práticas. Se você quiser aprender mais dessas coisas, eu ensino todas elas no Plenitude Academy, que é a minha plataforma de assinatura anual, onde a gente tem uma comunidade de pessoas que estão lá para desenvolver o seu corpo radiante, encontrar suas práticas, os seus hábitos para desenvolver o corpo e a mente de dentro para fora. A gente tem cursos, a gente tem programas, a gente tem desafios em grupo 2 vezes por mês, a gente tem uma comunidade de pessoas que estão buscando os mesmos objetivos, a gente tem mentoria e mais um montão de coisa. Se essa é a tua busca, se você quiser dar passos mais profundos, tem um link na descrição que você pode ir lá dar uma olhada. Agora, eu quero te perguntar o seguinte, desses hábitos aqui, quais deles você já tem e qual deles você falou, caramba, essa é uma boa ideia, ficou pra mim, virou uma chave aqui, esse é o próximo que eu quero desenvolver. Coloca nos comentários aqui que eu quero ver quais deles tem mais demanda para que eu possa criar conteúdos que possam te ajudar na implementação dos seus próximos hábitos. Desejo que a implementação de uma nova ideia que vem nesse vídeo seja uma semente que cria, sabe, que expande a tua realidade um pouquinho, que contribui, que traz um pouquinho mais luz, porque esses são hábitos muito preciosos que trouxeram muita luz para mim e eu desejo muito que eles tragam mais luz para você também. Obrigado por estar aqui, te vejo no próximo. Tchau.